O capítulo ainda é o capítulo 15, né, da sintonia mediúnica. E nós estamos no meio de uma resposta, né, muito interessante. Era um questionamento, eu vou voltar aqui, sobre os médiums ostensivos, né, se a capacidade mediúnica teria alguma relação também com o conhecimento de si mesmo e, a partir desse conhecimento de si mesmo, estar mais próximo dos desejos de Deus para conosco, né? Que ele até fala aqui, né? No finalzinho aqui. Não seriam tais qualidades formas de satisfazer a confiança e a gratidão de Deus por parte daqueles que se sentem agraciados por serem portadores da mediunidade ostensiva? E Lancelot diz que sim, né? Ele falou que sim, e ele até coloca um pouco de que a capacidade mediúnica ostensiva é uma condição, de certo modo, até que propicia a esse médium atingir os seus próprios, né, campos mentais, inclusive o seu próprio agregado com mais facilidade, e assim tomar mais consciência de si mesmo, né? Então ele estava mais ou menos nessa explicação e ele continua. Pois é, mas eu acho interessante, Silvio, voltar só mais um pouquinho, são 4 linhas. Por conseguinte, avaliemos a necessidade de progresso constante por parte do médium, não só por meio do estudo, que esclarece e conscientiza, mas especialmente por intermédio do exercício constante da doação abnegadora de si mesmo. É fantástico isso, gente. Para sair da crisálida. Continuemos. A conscientização ela é muito importante para o nosso progresso. Né? O trabalho se faz necessário, o estudo e o trabalho, né? A prática, o exercício do bem. Então vamos continuar aqui com a resposta do Lancelot. Pois bem, o médium ostensivo sintoniza mentalmente o espírito comunicante, não somente no momento da reunião mediúnica, mas em virtude daquilo que ele é na qualidade de ser humano. Na sessão de assistência, durante as diversas manifestações psicofônicas, é importante que ele permaneça vigilante e em prece. Evitar divagar ou distrair-se enquanto outro tarefeiro intermedia a entidade sofredora. Obstar a curiosidade em relação ao esforço evangelizador do espírito, agindo com empenho na sustentação da prece sentida, verdadeiro veículo de auxílio aos que se submetem ao esclarecimento evangélico. Por outro lado, ao se defrontar com um espírito muito endurecido, o doutrinador deve solicitar a cada um dos presentes preces intercessórias fervorosas, com o intuito de favorecer o bom encaminhamento do diálogo. Quando o médium se recolhe em prece, a elevação do seu padrão vibratório faz com que a mente do espírito assistido também altere a sua própria frequência, melhorando tanto a sintonia com a assimilação das sugestões edificantes proferidas pelo esclarecedor. À proporção que o médium aprimore o seu status mental, através da oração, maior será a possibilidade de ajudar os espíritos enfermos, mesmo no transcorrer do dia. Valendo-se de procedimentos magnéticos, o doutrinador pode estabelecer a sintonia do aglomerado do espírito assistido com o campo mental consciência alerta do médium. Por intermédio do passe magnético, as energias vibráteis do campo consciência alerta do médium entram em conjunção vibrátil com a mente da entidade, facilitando-lhe
a sintonia com as energias originárias dos espíritos superiores. Compreendam que, quando assim procedemos, efetivamos uma ligação energética do campo consciência alerta com o aglomerado, permitindo, portanto, uma sintonia afinada dos registros amoráveis nos quais se sobressaem os sentimentos superiores ali presentes. Tal ação permite ao irmão assistido sentir-se envolvido pelo toque do magnetismo, balsâmico e saudável. Aqui surgiu uma dúvida para mim. É o seguinte, ali ele fala que o médium, né, através da ativação do seu campo consciência alerta, ele toca, né, o aglomerado do espírito que está sendo auxiliado. Eu achava que era o contrário, a gente tocava o campo consciência alerta do próprio espírito e ele, dali, se relembrava, digamos assim, do seu aglomerado, né? E ao contrário, primeiro vai no aglomerado e do aglomerado dele que ele consegue atingir o campo consciência alerta de si próprio, né? Eu também fiquei com essa dúvida. Eu não escutei, Sani? Eu fiquei com a mesma dúvida. Essa... A impressão que eu tinha que era um pouco diferente, realmente. Era como se o médium acessasse do assistido, de outra forma. Não o próprio para chegar no do assistido. Silvio, eu acho que vale super, super a pena a gente... Porque aqui é uma metodologia, no meio desse texto, esse livro tem muito isso, no meio desse texto ele vai colocando metodologias, e que vão passando. Se você pudesse voltar só na página anterior, a partir daquele, quando o médium se recolhe, ali, quando o médium se recolhe em prece, a elevação do seu padrão vibratório faz com que a mente do espírito assistido também altere a própria frequência, melhorando tanto a sintonia quanto a assimilação das sugestões edificantes proferidas pelo esclarecedor. Então, até aqui, tranquilo, né? Porque o momento em que houve o acoplamento, ali, energias estão fluindo, e anteriormente a gente já leu, acho que foi nesse capítulo mesmo, que o médium, ele deve continuar em prece naquele momento, mantendo aquele padrão. É como se fosse não é um bom exemplo, mas pode ser, vou dar isso também, como se fosse um cabo de guerra, né? É uma energia mais densa e o médium tem que manter aquela vibração alta, acontecendo. Aí continua, né, a proporção que o médium aprimore o seu status mental através da oração, maior será a possibilidade de ajudar os espíritos enfermos, mesmo no transcorrer do dia, né? Então ele já mostra aqui que é um processo que às vezes vai acontecendo de forma 24 horas, né? De forma contínua. Sim, às vezes o médium ele nem percebe, mas ele sente uma determinada energia e está ali acontecendo junto com os mentores, se ele consegue manter o seu tônus vibratório mais alto. Aí que vai vir a parte, que valendo-se do procedimento magnético, o doutrinador pode estabelecer a sintonia do aglomerado do espírito assistido com o campo consciência alerta do médium. Que o que acontece? Ali já é o começo que você está alterando, porque tem uma outra metodologia que você também ativa o do espírito. Ali já é a pessoa que está conduzindo, ele já está fazendo agora as conexões com os outros campos, né, que no caso é o aglomerado. Então, já está fluindo, já está aquela vibração alta, e aí ele procura isso junto com o grupo que vai ideoplastizando junto esse processo, criando conexões dessas vibrações mais altas com o aglomerado. No segundo livro, ele coloca de novo essa aqui, mas ele vai ter um ponto que ele vai falar para ativar o campo consciência alerta do espírito e fazer a conexão, sabe? Aqui ele não colocou o ponto do ativar, ele já coloca que é junto com o médium, né, o médium ativando o campo consciência alerta, para depois fazer a conexão com o aglomerado.
Mas eu acredito que, né, ativando o campo consciência alerta do assistido e depois realizando essa conexão com o aglomerado, seria o mesmo processo, porque ao mesmo tempo que o médium está ativando o campo consciência alerta dele, ativa o campo consciência alerta do espírito, né? O que vocês... Ismael, só falando das questões, né, na questão da incorporação, assim, por exemplo, a gente às vezes, o médium às vezes fica uma semana, né, já em constante vibração com aquela entidade, às vezes ela é uma entidade mais difícil de ser trabalhada e tal, e acho que pela necessidade, a própria espiritualidade já vai aproximando aquelas energias, né, o médium até, a gente tem sensações diferentes da que a gente está acostumado de ter, né, então quando o médium está vigilante, aí ele sabe que aquilo não é dele, então aí aumenta mais ainda a concentração em prece, durante o dia, à noite, e por aí vai até chegar o dia do trabalho mediúnico. Né? E aí, né, no momento da incorporação, da aproximação, né, que há, né, o momento mesmo que é permitido ali na reunião, assim, eu vou falar o que acontece comigo, então, assim, eu acredito que seja essa ligação do campo consciencial alerta do médium com o aglomerado do espírito que vai ser tratado, né? Então, por exemplo, você está lá em prece, estamos em prece, né? Prece, o máximo possível de elevação, com a espiritualidade amiga, com Jesus, e aí começam a vir o quê? Visões e sensações de dores, de angústias, né? Visões de acontecimentos passados. Então, às vezes, o que eu faço? Geralmente, eu começo a relatar, não sei se você lembra quando você estava lá no grupo, eu começava a relatar as sensações e as visões, mas até então eu não estava incorporada, e à medida que, eu sentia que era muito mais rápida e fácil a incorporação, quando eu começava, inclusive o doutor Vitor até falava assim, continua, né? Quanto mais eu falava, mais eu adentrava eu acredito que seja no aglomerado, porque eu estava revivendo com ele situações difíceis, né, de atitudes que ele tomou, de coisas que ele fez, né, e nisso havia aquele acoplamento, né, aquela junção, e vinha, então, a manifestação mediúnica completa, vamos dizer assim, né. Então, assim, e aí, lógico, né, a gente continua em prece, no máximo possível, né, para não atrapalhar ali o irmão que está falando, só que você vai passando por todo, continua a evidência total do que está acontecendo com ele, as sensações, né, você se torna uno, é uma coisa muito interessante, que você se torna um só, então quando realmente você se entrega 100%, ali você é ele completamente, é aquele irmão completamente. Então, a dor moral, por isso que eu falo que o que a gente sente hoje aqui em termos de sensação de tristeza, de dor moral, não chega nem aos pés do que eles sentem enquanto estão lá, não dá nem para a gente escrever, porque é uma coisa assim que parece que vai te arrebentando por dentro. Então, imagina se é a sensação dele, mas que ele está usando um corpo físico para essa manifestação, imagina ele fora disso, só ele lá, né? A individualidade dele. Né? E lógico que aí vem o processo da doutrinação, né? E a gente vai acompanhando. Agora, há casos também, que aí eu já não sei se repete aí essa questão do campo consciencial alerta, que é isso, né? A gente busca aquela maior comunicação com Deus, quando a gente vê que o espírito ainda não está conseguindo aceitar a doutrinação. Parece que a gente o médium é chamado a se compenetrar mais ainda para que aquele espírito aceite aquela doutrinação, né? Outros não, outros são mais fáceis, acho que depende muito né, do como é o espírito, como ele foi, né, nas encarnações dele, quais são as características dele, que ele aceita mais facilmente, outros não, né? Então, assim, é um processo bem difícil,
mas por causa do meio consciente, né, que eu falo, né, dessa consciência ou semiconsciência, que tem coisas depois que você nem lembra, tem partes que você não lembra, tem partes que você lembra, né, então, assim, não sei se ajudou ou se eu compliquei mais. Não, ajudou muito. Inclusive, ouvindo você falar, assim, me veio assim, uma outra impressão, né, que eu me lembrei dos doutrinadores, e assim, eu fiquei agora com a ideia nítida que, na verdade, ele faz as duas coisas simultâneas, né, que ele começa a conversar com o espírito que está ali pedindo auxílio, né, sendo auxiliado, e, na verdade, você tanto relembra ele coisas do aglomerado como do próprio campo consciência alerta. Então, na minha cabeça agora, a coisa é simultânea, não é mais um depois o outro. Você vai tocando pontos do aglomerado dele e do campo consciência alerta, né? Das realizações que ele fez, do que ele se propôs a fazer. Então, agora, na minha cabeça, já mudou a ideia agora a coisa é simultânea. Simultânea, exatamente isso. Exatamente isso, Silvio. É um trabalho, é uma coisa impressionante, que às vezes a doutrinação, a conversa, né, do doutrinador com ele, determinadas palavras, e vem flashes na mente dele, gente, que é uma mudança completa, é uma coisa assim que você, sabe, dá aquele alívio, parece que ele dá aquela respirada, não é uma coisa, Deus é misericordioso, na verdade é isso, esses trabalhos mediúnicos é misericórdia pura mesmo, misericórdia mesmo. Nossa, Vânia, foi muito legal essa contribuição. Muito, muito bacana. E eu fiquei percebendo algo que eu não tinha percebido nos trabalhos lá, né, com você, nos trabalhos práticos, a importância de ali, quando o médium está procurando entrar em ressonância, porque ali é um processo de ressonância. Esse aspecto dele já ir falando e colocando para fortalecer essa ligação. Muito bacana, e eu acredito que esse espírito, quando ele vai entrando para um trabalho desse tipo, tem determinado aspecto do seu campo mental que vai ser o que os mentores sabem que é tipo aquele ponto-chave crítico para esse processo da mudança dele. Então, acho que os próprios mentores, eles vão conectando com você aquele aspecto da vivência que mantém ele preso, que mantém ele com com ódio, enfim, com o aspecto que ele tá ali naquele ciclo mental. Então, acho que os próprios mentores, do fato de você começar a ir colocando, vai facilitando esse... Exatamente isso, Maio. Facilita muito a gente ir fazendo essas colocações, é muito interessante. E às vezes você está relatando coisas que às vezes você nem está vendo, mas está saindo, entendeu? É muito interessante isso. Você faz, nossa, depois, né, durante o processo de incorporação e a doutrinação, você vai vendo que tudo aquilo lhe pertence, né, realmente àquele espírito. Muito interessante. Nossa, gratidão. E o aglomerado, né, a gente... lembrando que o aglomerado, ele não é bem um campo mental, tal como é o campo consciência alerta, que é uma memória de frequências altas, os bolsões kármicos, que são aquelas vivências de determinados aspectos do passado. Ele é uma configuração, que são aquelas configurações mais fáceis, aonde a mente, ela fica transitando, sabe? Então, o momento em que conecta com o aglomerado, é reconfigurando, é como se fosse uma massa de modelar. O aglomerado seria o conjunto dessa estrutura, é como se começasse a modificar o aglomerado. Então, conectar com essa estrutura mais comum é como se fosse reestruturando a mente, né? Então, aqueles padrões que são muito comuns, eles começam a ser refeitos, e aí permite ele né, por isso que diz que está muito ligado com os ideais de vida dele, porque no momento que você corta esses ciclos que
tão fechados em atitudes que são desarmônicas, permite com que ele venha com novas ideias, né, com novas sensações. Silvio, é muito rico esse aqui, Silvio, muito rico, acho que tá até para voltar de novo isso aqui e seguir. E outra coisa, Silvio, eu tô com uma versão, acho que ainda vai vir um comentário, né? No comentário deve... Então, Silvio, eu tô com uma versão um pouquinho, eu acho que tá um pouquinho mais atualizada do que a sua, que tem uma imagem logo antes do comentário. Eu vou compartilhar com vocês PDF. Uhum. Deixa eu tirar aqui essa. Não, eu não acho que não precisa ser agora, não. Ah, tá. Não, digo eu achei fantástico, né? A Vânia falando, de certa forma eu vivenciei exatamente esse processo. Ela falando, eu fui me lembrando de reuniões, fui vendo flashes de reuniões. Então, o que ela está explicando, eu vivenciei exatamente o processo que ela descreveu, claro que de uma outra forma, né? Mas exatamente é isso. E a lembrança bem você recorda, e junto com isso vem a compreensão de um outro fato, e tudo isso acaba num sentimento de emoção, que é exatamente o que o espírito que está sendo atendido passa. Ele vai tendo os flashes, vai se lembrando, aí chega a alguma conclusão lógica, e aquilo permite que ele sinta uma emoção que ele tinha se esquecido, talvez, ou tivesse bloqueado, né? Então, eu passei esse processo enquanto a Vânia estava falando uma coisa muito mais simples, né? De uma compreensão, de uma explicação, de uma coisa que a gente está lendo, né? E no final, realmente, eu fiquei emocionado no final dela falando. Mas é isso mesmo, Silvio. E a gente se emociona mesmo, né? No final, quando ele desarma, quando ele se desarma, né? O espírito se desarma, e você vê que há aquele envolvimento, aquele amor, vocês, né, num só abraço, né? Numa só emoção ali, aquela torcida, aquela coisa que você está vendo que aquele irmão está aceitando aquilo, e vem essa emoção, né, que ele se entrega, e aos encontros com os familiares, com as pessoas queridas, né? Então, assim, é todo um presente, é toda... Gente, tem coisa assim que você chora, e você desincorpora e ainda continua emocionada, porque são visões lindíssimas, né? São reencontros, encontros e reencontros, assim, pela misericórdia divina, que você fala assim, nossa, né? Quantos séculos, às vezes, eles estão ali, naquela dor, né? E aquele momento foi permitido e ele se renova. Muito bom. Nossa, só gratidão a Deus mesmo, a gente poder participar disso, né? Muito bom.